Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 10 de março, terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Tempo da Quaresma, que é um tempo de perdoar para ser livre. E assim, convido você, toda a sua família, para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, aproximou-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava-lhe: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram então o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos na terceira semana da Quaresma, um tempo de convenção, um tempo de curar, ou seja, um tempo de cura do coração. Um tempo em que Deus quer mexer profundamente dentro de nós. E hoje o Evangelho nos apresenta uma pergunta muito humana, feita por São Pedro, apóstolo a Jesus Cristo. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Perceba, meus irmãos, queridas irmãs, que Pedro achava que estava sendo generoso. Mas Jesus responde algo que quebra nossa lógica. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão no coração cristão não tem limite, meus irmãos, queridas irmãs. O perdão no coração do cristão não tem limite. Então, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Um homem devia ao rei uma dívida gigantesca, impossível de pagar. Quando ele implora misericórdia, o rei faz algo surpreendente. Perdoa toda a dívida. Imagine, meus irmãos, queridas irmãs, o alívio sentido por aquele homem por ter tido a sua dívida perdoada. Mas, quando ele encontra um colega que lhe devia muito pouco, ele o agarra pelo pescoço e exige o pagamento. Ou seja, ele não tem compaixão. Ele não tem misericórdia. Quando o rei descobre, diz algo forte: eu te perdoei tudo. Não devias também ter compaixão do teu irmão? Meus irmãos, queridas irmãs, a Quaresma nos faz olhar para a nossa própria dívida diante de Deus. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes pecamos? Quantas vezes nos afastamos do Senhor? E mesmo assim, Deus continua nos esperando.
Ele continua nos acolhendo no sacramento da reconciliação. Ele continua nos oferecendo misericórdia. E essa misericórdia foi revelada de forma máxima na cruz de crucificação de Jesus Cristo. Mesmo sofrendo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Caros irmãos, queridas irmãs, talvez hoje exija alguém, ou seja, existe alguém no seu coração que você não consegue perdoar. Talvez seja um parente, seja um amigo, um ex-companheiro ou uma ex-companheira, alguém que lhe feriu profundamente e a ferida ainda dói. Mas, meus irmãos, queridas irmãs, hoje o Senhor quer dizer algo muito claro. Você não foi criado para viver preso ao ressentimento. Só repetindo a frase. O Senhor quer nos dizer algo muito claro. Você não foi criado para viver preso ao ressentimento. O ressentimento é uma prisão da alma. Mas, meus irmãos, queridas irmãs, o perdão é cura. O perdão é cura para a alma, é alívio para o coração. Preste atenção nisso, meus irmãos, queridas irmãs. Quando você perdoa, 3 coisas acontecem. Primeiro, seu coração começa a ser curado. Segundo, o inimigo perde espaço na sua vida. E terceiro, a graça de Deus volta a fluir. Seu coração começa a ficar curado no momento do perdão. O inimigo não encontra espaço e a graça de Deus volta a fluir na sua vida. Então a quaresma não é apenas jejum de comida, é também jejum de ódio, jejum de rancor, jejum de vingança. É um convite à convenção. Meus irmãos, queridas irmãs, talvez a grande penitência que Deus pede a você nessa quaresma seja esta: perdoar alguém. Talvez essa seja uma das grandes penitências que o Senhor esteja pedindo para você nesse dia de hoje e nessa quaresma. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja um processo, mesmo que você precise pedir ajuda ao Espírito Santo todos os dias, busque perdoar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que nesse dia de hoje possamos dizer: Senhor Jesus Cristo, Tu conheces, Senhor, o nosso coração. Tu sabes, Senhor, das feridas que carregamos. Tu sabes, Senhor, das dores que guardamos em silêncio. Hoje, Senhor, queremos dar um passo. Portanto, dai-nos a graça de perdoar. Nos liberta do peso do ressentimento e faz renascer em nós, Senhor, um coração misericordioso. Que nessa quaresma possamos experimentar a força do Teu amor e viver a liberdade dos que sabem perdoar. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, quem não perdoa carrega um peso no coração, mas quem perdoa vive a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E que desça sobre você, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos uma santa e abençoada quaresma, com a graça de Deus. Assim seja. Amém.